Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Como o racismo impacta a vivência de jovens negros? Para conversarmos a respeito do ED Pesquisa dessa semana, conversamos com Guilherme Rodrigues, que é pedagogo, professor no curso de Pedagogia da Univale e mestre em Gestão Integrada do Território. Guilherme, seja bem-vindo ao ED Pesquisa. Obrigado, quero agradecer imensamente pelo convite. Guilherme, eu queria começar te perguntando sobre a temática da sua pesquisa. Você concluiu o mestrado recentemente, discutindo sobre racismo vivenciado por jovens negros. Eu queria que você explicasse para a gente o porquê da escolha dessa temática para a sua pesquisa de mestrado. Bem, eu entrei no mestrado não pensando em pesquisar questões de raça, né? Eu entrei no mestrado pensando em pesquisar questões de infâncias, porque eu sempre trabalhei com as infâncias, né? Dei aula há muito tempo, né? Sobre as infâncias. Então, inicialmente, eu queria falar das infâncias. Poderia até discutir infância e raça, né? Mas não era a primeira opção, né? E aí, a partir dos estudos das disciplinas do curso, né? Tantas disciplinas obrigatórias e optativas, e também a partir da discussão com a minha orientadora, a professora doutora Maria Celeste, nós chegamos ao entendimento de que seria importante, como homem negro, discutir as questões de raça. E aí partimos para a questão das juventudes. E aí, quando a gente fala de juventude, se a gente for pegar pela legislação, a gente vai ter aí a partir de 18 anos para cima. Eu queria que você falasse um pouco da concepção de juventude que você considerou para a sua pesquisa. Nós trabalhamos com a perspectiva de juventudes, da juventude não ser uma só na sua vivência, ela é múltipla, e trabalhamos com jovens acima de 18 anos até 29 anos. Foi nessa faixa etária que nós trabalhamos com as entrevistas narrativas. Nós buscamos ouvir esses jovens moradores do bairro Turmalina, e eles trouxeram as suas narrativas de vida e o que marcava o corpo território deles enquanto jovens negros. E aí você usou o termo corpo-território, que é um conceito, mas que serve para explicar muita coisa também, da vivência, no caso dos jovens negros. Queria que você explicasse para quem está assistindo o que você compreende como corpo-território. Qual é a associação desse termo com a juventude negra? Isso. Quando nós vamos discutir território, hoje a gente não fala mais só numa visão material, A gente também fala no campo simbólico. O território não é só o lugar onde eu piso, ou o lugar onde eu estou, não é aquilo que os mapas trazem, A gente tem que mudar a escala para poder dar conta de discutir território de uma maneira mais ampla e de uma maneira mais profunda e também levando em conta as especificidades das pessoas. Então, nós trabalhamos com a questão do corpo-território enquanto categoria, primeiro a partir do Hesbert, que ele traz todo um histórico dessa temática, do corpo como um território, e nós trabalhamos também com o Eduardo Miranda, que também vai falar da questão do corpo enquanto um território. Por que o corpo é um território? Porque o corpo ele vai passar por questões de limitações das questões sociais, políticas, econômicas, e também culturais. E esse corpo também ele traz marcas, essas marcas que vão sendo constituídas ao longo do histórico de qualquer pessoa na sua vivência cotidiana. Então, a gente usa corpo e território nessa dimensão, para trazer a escala de uma maneira mais propícia para discutir as individualidades, as singularidades dos sujeitos e as suas vivências, as suas experiências enquanto sujeitos singulares. E aí, esses corpos territórios que foram analisados a partir dessa análise sobre a juventude, que é o momento da vida desse público que você entrevistou, eles têm em comum o fato de serem do bairro Turmalina. Eu queria que você falasse um pouco, para quem está assistindo a gente talvez não conhece, o que é o Turmalina, enquanto bairro, e quais são as especificidades desses corpos territórios, dos jovens negros, nesse bairro. Isso. A escolha do bairro Turmalina foi uma escolha intencional, Primeiro porque eu fui morador do bairro por muitos anos, eu fui criado naquela comunidade e trabalhei na comunidade enquanto professor, enquanto diretor de instituições, da educação básica, de educação infantil e também de ensino fundamental. Então, olhar para aquela comunidade seria como voltar às minhas origens, E voltar também
ao jovem que eu fui naquela comunidade. E o interessante é que essa pesquisa, a gente trabalha com jovens, só que não só no campo das juventudes, porque nas narrativas dos jovens, eles narram da infância à juventude. Então, o que marcou esse jovem enquanto jovem negro na sua infância, durante esse processo e agora enquanto jovem negro, né? O bairro Turmalina é um bairro, né, afastado do centro de Valadares, é um bairro marcado por questões de vulnerabilidade social, um bairro marcado, né, pela mortandade de jovens. Inclusive lá tem um programa, né, uma política pública, que é o programa Fica Vivo, né? Inicialmente, a nossa pesquisa, a nossa entrada seria por meio do programa Fica Vivo, né? E aí é toda uma história que está na dissertação, porque a gente, né, planejou, construiu o projeto, né? A entrada inicial seria o programa Fica Vivo. Foi aceito, foi autorizado, né, em Belo Horizonte essa entrada, mas quando eu vou para o território, enquanto pesquisador negro, os jovens não comparecem às entrevistas, né? Eles não comparecem aos grupos focais, e aí a gente vai às oficinas, conversa com eles, dialoga e marca, né, não comparecem. Então, a gente teve que mudar a estratégia de acesso aos jovens. E como eu tenho entrada no bairro, eu fiz comunicação com as escolas, com as instituições, e aí nós conseguimos, né, 6 jovens para participar dessa pesquisa. Então, até a minha entrada no bairro, enquanto pesquisador negro, né, ocasionou entraves, né? Porque como é que é ser jovem e jovem negro em um território de vulnerabilidade social? O que um jovem pesquisador negro vai saber da minha vida, da minha história, né? O que a minha história de vida tem valor? O que eu trago no meu corpo território que esse pesquisador negro tem interesse, que esse pesquisador negro quer saber e quer publicizar? Então, isso tudo permeou a pesquisa quando a gente foi para o campo. E aí você traz esse relato que é interessante, né, para a gente poder pensar, né, enquanto pesquisa, como se faz pesquisa, né? Queria que você falasse um pouco da metodologia escolhida, né, a partir do momento que se identificou, né, e as pessoas aceitaram participar, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa relação, né, porque, de fato, né, é um pesquisador jovem, negro, pesquisando sobre juventudes negras naquele território que você, né, vivenciou, né, tem sua rede, né, de contatos ali. Como que foi esse processo da metodologia, desse contato com os participantes, aqueles que aceitaram participar? Que medida é essa questão, né, do fato de ser um jovem negro também pesou ou colaborou, né, no sentido de talvez aprofundar mais, né, e não ser uma pesquisa muito distante, porque você, de certa forma, também, né, vivencia algumas questões que eventualmente eles tenham falado, né? Como que é isso, a metodologia, o fazer pesquisa com essa condição? Primeiro eu falo que essa pesquisa ela me desconstruiu, né? Porque eu venho de uma escola cartesiana, né, de produzir pesquisa. E se colocar na pesquisa, lidar com aquilo que é improvável, nos tira do lugar, né? Sim. Porque a gente vai com um plano estabelecido, né, pré-determinado, e quando você chega e vê que aquilo não deu certo, e aí, como que eu vou fazer? Né? Quais caminhos eu vou tomar? Vou ser sincero, de início eu pensei até em desistir. Eu falei, não, os jovens não querem conversar comigo, não querem ser entrevistados, né? E aí minha orientadora disse, não, nós vamos procurar outro caminho. Fazer pesquisa é isso, né? A gente programa de uma forma, mas no campo a gente tem que criar estratégias para poder agregar. Nós trabalhamos com entrevistas, né? Essas entrevistas foram entrevistas narrativas autobiográficas. Nós trabalhamos com o Apple e nós trabalhamos também com a Monberg, a professora Rosemary Reis também. É uma linha da pesquisa biográfica e educação. Nós trabalhamos a partir de uma pergunta central, né? Essa pergunta central era como que foi a vivência deles, né? Da infância e juventude no bairro Turmalina, né? E a partir do relato desses jovens, nós fomos concebendo aí os nossos olhares e fazendo as nossas análises a partir do objetivo geral, que era compreender como se conformam os corpos territórios de jovens negros no bairro Turmalina. Então, aí, quando a gente foi, esses jovens não aceitaram participar da entrevista de imediato. Então, nós tivemos que partir para uma bola de neve, né? Eu vou buscar um e desse ele vai fazer contato com o outro, vai me passar o contato com o outro,
e nós vamos estabelecendo essa rede de contatos para participar das entrevistas. E acabou que a gente conseguiu esses 6 jovens para participar. Então, assim, a cada momento que a gente tinha de entrevistar, de conversar com eles, né, de dialogar com eles, era algo novo que surgia. De imediato, a questão de raça não apareceu. Eles falavam de inúmeras coisas, das vivências, das infâncias, das brincadeiras, mas a raça não aparecia, né? Somente um dos entrevistados que trouxe. E até uma questão que a gente falou do mecanismo, né? Do racismo ligado à questão da brincadeira, né? E só ele que falou. Aí, no segundo momento, a gente faz uma análise, né? O Apple coloca isso pra gente. Tem que fazer uma análise das primeiras entrevistas, né? Uma contagem das páginas. A gente elenca quais foram os principais temas que os participantes da pesquisa colocaram. E aí, depois, a gente volta para dar uma devolutiva para esses jovens. E aí, nessa devolutiva, em análise com a minha orientadora e o co-orientador, o professor Dr. Bernardo, nós chegamos à conclusão que a gente precisava ser mais pontual na questão de raça. E aí, para eles poderem se abrir comigo nessa entrevista, eu tive que trazer um pouco da minha experiência também, enquanto jovem negro que passou por situações de racismo, né? E até então, eu também tinha essa concepção. Mas de onde? O que é isso? O que é racismo? Eu não olhava para as práticas racistas como racismo. Eu achava que isso, aquilo, era normal, era uma brincadeira, né? Era algo que acontecia no cotidiano das pessoas. Até fazer uma leitura e ver a profundidade, né? E como isso pode interferir diretamente na vida das crianças e na vida dos jovens. A partir do momento que eu me coloquei nesse lugar também de alguém que passou por aquela situação, esses jovens começaram a trazer. Inclusive, teve um que falou assim, é isso que você quer saber? Então senta que lá vem história. E aí ele começou a falar várias coisas, e da fala desse jovem é que saiu o título da dissertação. Porque eu perguntei para ele assim, fulano, né? Tem pessoas que falam que o racismo não existe. O que você acha sobre isso? Aí ele virou e falou assim, o racismo não existe é igual aquela pessoa que nunca viu um fantasma. Isso nos tocou muito quando a gente foi fazer a análise das entrevistas, das narrativas desses jovens, né? O que é isso? Que fantasma é esse? Que fantasma que só o jovem negro ou a pessoa negra consegue enxergar, né? E isso acontece por conta do mito da democracia racial, né? O racismo não existe. Isso é coisa que está na cabeça de negro, né? E não está. O racismo existe, ele circula como um mecanismo, ele circula, né, operacionalizando o seu papel, que é o quê? Marginalizar corpos, territórios de jovens negros. E aí, quando você fala desse processo, né, a gente percebe como que o racismo também ele tem seus mecanismos discursivos, que é justamente isso, essa dificuldade, às vezes, de falar, né, ou de se perceber que há uma abertura para falar sobre o assunto, né? E aí você teve que se colocar como, né, alguém que vive o racismo também, para que os pares pudessem se sentirem à vontade para poder falar a respeito, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que o racismo, ele passa por meio da linguagem, do discurso, com esses mecanismos, né? A gente tem algumas ideias sociais, você traz isso na sua pesquisa, tanto do racismo recreativo como o mito da democracia racial. Que você falasse um pouco dessas duas terminologias, associando a isso, como que o racismo ele utiliza da linguagem, do discurso, para que as pessoas achem que não existe, né? Que o racismo é uma lenda, né? Uma história, né? É um fantasma. Como que é isso, né? O mito da democracia racial e o racismo recreativo. Qual que é a importância de compreender esses dois termos? Nós utilizamos de diversos autores, mas os autores principais que nós trabalhamos foi com Foucault, né? O Michel Foucault, que é um filósofo francês, né? Que vai trabalhar com essas questões também do corpo, né? O corpo numa questão mesmo política, né? Um corpo vigiado, né? Um corpo punido. E nós trabalhamos de maneira central com a Sueli Carneiro, com o livro dela, Dispositivo de Racialidade. E aí nós fomos fazer a análise das entrevistas, das narrativas desses jovens, e nós começamos a perceber que o dispositivo estava ali. O dispositivo estava operando nas narrativas. Ele operava por meio de quê? Ele operava por meio de mecanismos, né? Mecanismos que fazem cumprir a função do dispositivo, que é criar uma racialidade, né? Marginalizar os corpos, invisibilizar os corpos, né?
E aí nós percebemos que o racismo, ele aparecia de uma forma velada, ele aparecia no discurso, no mecanismo, mas através da própria narrativa dos jovens. E aí a primeira fala que surgiu foi essa, né? É um fantasma. E não foi ele só que trouxe essa questão do mito da democracia racial, né? Outros jovens também trouxeram. Isso nos fez entender que não era uma fala só de um jovem, que o dispositivo, enquanto discurso, enquanto enunciado, ele circula. Ele circula onde? Ele circula nas redes sociais, né? Ele circula na fala das pessoas, ele circula na escola, ele circula nas instituições, né? Porque o racismo não é só comportamental, o racismo ele é estrutural, né? E sendo estrutural, ele vai permear no campo político, econômico, cultural, social. E como discurso, ele vai estar na fala das pessoas, ele vai estar na escrita, ele vai estar numa propaganda, né? Ele vai andar, ele vai circular. Então, ele circula nesse sentido. Primeiro, de apagar. O racismo não existe, né? Isso é uma invenção de um grupo, é a invenção de uma pessoa, né? Que está passando por alguma coisa, e aí é trazido agora até como bullying, e não é bullying, né? É racismo, a gente precisa diferenciar isso, né? E ele perpassa tanto nessa questão de negação, mas ele também passa na questão da brincadeira, do racismo recreativo, né? Em que um jovem, no relato dele, na narrativa dele, ele coloca, né? Que ele sofria racismo enquanto criança, na brincadeira. Porque quando ele ia brincar na rua, de pique-esconde com os colegas, o colega virava e falava assim: fulano, sorri, né? Mostra a palma das suas mãos, a gente não está te vendo, né? Aí quando ele reclamava por aquela fala, não, fulano, é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. E não é uma brincadeira, né? Isso marca a autoestima, né, do jovem, a autoestima da criança, marca o seu corpo território, marginaliza, produz práticas, né, racistas. Então isso está arraigado e a gente quis demonstrar, como a Celeste sempre falava, né? A gente tem que quebrar esse dispositivo, a gente tem que mostrar como é que ele opera, onde ele opera, né, e a partir do quê. E além desses dois, nós também trabalhamos com que o corpo negro, ele é um corpo vigiado, né? Ele é um corpo vigiado. E essa questão do discurso está aí. E o discurso não é só a fala, o discurso também está no comportamento da pessoa. Quando o negro chega no shopping, né, em uma determinada loja, ele não vai comprar, porque, ele não vai ter condições de comprar o que está ali naquela loja. Então ele está aqui para quê? Ele está aqui para furtar, ele está aqui para roubar. Então, o que quer dizer isso? Tem um discurso por trás disso, tem uma enunciação, tem um enunciado que está presente, né? E eu falo isso trazendo até a minha própria vivência, porque isso já aconteceu comigo, né? De estar com meu filho no supermercado e colocar o refrigerante embaixo do carrinho, na parte de baixo, passar o que está em cima, esquecer do refrigerante, e a moça que estava no caixa, né, eu pegar e falar assim: não, eu esqueci do refrigerante, passa para mim. E a moça virar para quem estava embalando e falar assim: olha, se não tem nada no carrinho dele. Ou seja, um jovem negro no supermercado, né, com o refrigerante embaixo, não é porque ele esqueceu, é porque ele vai roubar, né? Então, isso tudo, e eu não tinha essa percepção. E conversando com os jovens, e discutindo e aprofundando, é que eu cheguei a essa concepção. E conversando até com a minha esposa. Minha esposa falou assim comigo: eu nunca quis falar com você para não te chatear. Mas quando a gente ia no shopping, minha esposa é branca, quando a gente ia no shopping, que a gente entrava numa loja e você ficava olhando uma coisa e eu ia na frente, a vendedora falava assim: ele está com você? O que isso quer dizer? É um discurso, né, que está circulando. É uma forma, é uma operacionalização do racismo e que promove uma prática, promove um olhar, promove a discriminação dessas pessoas. E é isso que os jovens trazem nas suas narrativas, né? E a partir desses dispositivos e desses mecanismos é que a gente já aponta: opa, ele existe. Mas além dele existir, existe também uma resistência desses jovens. Isso, e aí eu queria que você falasse para a gente, né, sobre isso. Como que esses jovens falam sobre suas formas de resistência, como sobreviver, né, a esse fantasma, né, que é o racismo e que existe de fato. Esses jovens demonstram na pesquisa que eles conseguem vencer isso, primeiro, através da educação, né? Através dos estudos, né? Através do trabalho, através da própria fala dos seus familiares, né? Que mobilizam,
né? E também das marcas que eles trazem nos corpos. Tinham mesmo jovens que tinham tatuagens, né? E essas tatuagens tinham dizeres, né? Que motivavam eles a continuar a sua existência, né? Fizeram tudo para a gente morrer, mas nós não vamos morrer, né? Então, são coisas que revelam essa resistência. E, além de tudo, a participação até no próprio programa Fica Vivo, que é uma forma de resistência, permanecer vivo no território onde jovens negros morrem em sua maioria. Tá. E aí, para a gente encerrar, Guilherme? Né? Já? Já. Né? Você é um pedagogo, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Pensando aí os processos educativos. Como que a educação pode ser esse caminho também como forma de resistência? Como educador, como pedagogo, eu tenho que colocar aqui que existem, né, legislações. Inclusive a Lei 10.639, que é a lei que institui o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, né? Da educação básica, do ensino fundamental, né? Ensino médio, escolas públicas e privadas. Além dessa, nós temos a Lei 11.000, né? e 45, que vai trazer também a obrigatoriedade do ensino da cultura indígena nas escolas, né? São leis que já existem desde 2003 e que, de fato, ainda não acontecem dentro das escolas. As escolas precisam trabalhar uma educação antirracista, né? Que promova a diversidade, né? A equidade, e que o aluno, seja ele negro, indígena, quilombola, possa se sentir acolhido e incluído dentro desses espaços. E eu acredito que, para que essa educação antirracista realmente exista e se promova nas escolas, é primordial a formação de professores. Tanto a formação inicial, que eu me coloco aqui enquanto professor do curso de pedagogia, né, de trabalhar isso junto com outros colegas que também têm defendido essa questão, e também na formação continuada desses indivíduos, né, desses professores, desses educadores que estão ali na sala de aula. Então, a educação ela tem que promover transformação. E nós somos agentes, né, que vai promover isso a cada dia nos nossos espaços. Isso mesmo, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Isso, né? Aí. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E agradeço também, né, a você que nos assiste e te convido a assistir as outras edições do ED Pesquisa e a programação da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.